Bom dia a todo mundo, eu sou o Ricardo, está começando mais um podcast da Olhares. A gente vai apresentar hoje, vamos conversar com o Francesco Careri sobre o livro Caminhar, Parar, Hospedar-se. Logo depois da vinheta a gente continua. Vamos começar, sempre uma experiência interessante e curiosa. Vamos lá, podcast Olhares. A gente vai apresentar, estou aqui com o Careri, Francesco Careri, está direto na Itália. Bom dia. Bom dia. Você me ouve bem? Me ouve bem. Vai ser uma experiência interessante porque normalmente os podcasts da Olhares são com as duas pessoas presenciais e hoje vamos fazer essa experiência dessa conversa transatlântica. E, bom, só para, antes de começar a conversa com o Francesco, me apresentar, eu sou Ricardo, né? Porque afinal de contas eu estou aqui. Sou Ricardo Luiz Silva, sou professor universitário lá no Centro Universitário Senac e tenho minhas pesquisas de mestrado, doutorado e o que eu ando fazendo ultimamente com a minha companheira Jéssica Andrade lá no estúdio Cedel Passo está bastante ligado a essas ideias do caminhar, das experiências da cidade, o corpo na cidade. E a gente tem organizado bastante várias caminhadas pela cidade, sempre construindo essa experiência do espaço urbano e das trocas urbanas e dos corpos. E, por isso, e além disso, eu fui convidado pela Olhares para fazer o prefácio do livro, né? Este é o livro. Então, fui convidado para fazer o prefácio desse livro por conta dessa minha experiência, desse meu histórico. E, bom, é isso. Estou aqui, então, com o Francesco na linha, direto de Roma, 3 horas de diferença. Francesco, você prefere que eu te apresente? Você se apresenta? Acho que talvez sempre importante, né? Por mais que a gente imagine que as pessoas que estão agora ouvindo e vendo, elas conhecem você, talvez seja interessante, né? Esse convite aos novos e frescos caminhantes. Olá, boa tarde. Eu sou Francesco Careri. Eu falo muito mal português. Imagino que vou falar um pouco de português, um pouco de espanhol, italiano, na mescla mediterrânea, latino. Sou arquiteto, sou artista, sou ativista. Sou pai de 3 niños. ¿Qué más? Escribo livros sobre o caminar, o pararse e hospedar-se. Escrevi esse último livro que foi traduzido em português, do qual vamos a falar. Sou professor à Universidade de Roma 3, na Faculdade de Arquitetura, e também cofundador do coletivo Stalker, coletivo que começou com o caminhar como prática nos anos 90. Mas creio que de tudo isso vamos a falar depois. Uhum. Sim, e acho que é importante criar essa ponte. O Francesco tem uma presença bastante periódica e constante aqui no Brasil. Vários convites foram feitos para você, né, vir para cá para o Brasil já. E tem, só para apresentar para todo mundo, você tem 4 livros, né, publicados. O primeiro não tem em português, é uma pena, eu sempre sofro com isso. Mas o teu primeiro livro, então, é o do Constant, né, por uma cidade nômade,
né? Foi feito em 2001, publicado em 2001. Depois a gente tem, eu trouxe aqui só para a gente criar essa visualidade, né? Um livro chamado Walkscapes, o Caminhar como Prática Estética, né? Que foi lançado em 2002 pelo Gustavo Gili, em espanhol e inglês, né? Acho que você podia comentar um pouquinho para a gente dessa publicação. Depois também tem o Caminhar e Parar, que é de 2016. Um parênteses rápido. Foi publicado em português também pela Gustavo Gili, Walkscapes, Caminhar com Prática Estética, em 2013, certo? Depois veio o Caminhar e Parar, 2016, e agora o Caminhar, Parar, Hospedar-se, 2025, pela editora Olhares. Fala pra gente um pouquinho, Francesco, dessa sequência de livros, acho que pode ser interessante. O primeiro dos livros de Constant, na Cidade Inumana, Walkscapes, são parte da tese do doutorado. A tese se chama o percorso, o percorso, o recorrido. Percorso, sim, percurso, sim. Un capitolo sobre Constant. Constant è un architetto situazionista dos anos 50 che inventò una prima utopia nomada da storia da architettura, a cidade da deriva, una cidade completamente fundada para sempre vagabundar alla deriva, una cidade que é contra a ideia mesma do trabalho, do lavoro. Constant se pone a ideia de como pode ser o espaço se não tem a noção do lavoro, do trabalho. Então ele diz a humanidade não vai estar no ponto fixo, pero vai mover-se, vai volver a ser nômada outra vez, porque a sedentariedade está ligada com o trabalho. Sim. Você entende? Sim, claro. Idioma mesclado. O trabalho capitalista, né? Dessa ideia de produção, claro. Sim. Então, é esse tema da cidade da deriva, situacionista, e depois outra foi o título Walkscapes foi Daniela Colafranceschi, que é a curadora da coleção da edição de Gustavo Gili, mas me propôs este título. Ao primeiro momento eu não gostou muito, porque me pareceu em inglês, não quero fazer coisa em inglês, mas ele dizia, é parte de uma landscape. Então, o primeiro era isso, depois aí waterscapes, artscapes, outros. Então, eu aceito, mas pus o subtítulo, sobretítulo, o andar como prática estética, porque isso era o subtítulo de minha tese. Da sua tese. Sim. E essa, não sei, posso falar 2 horas só de Walkscapes, mas não, seguimos. Seguimos. Eu já ouvi você outras vezes falando que falar do Walkscapes já 23 anos depois, né? Já passou. Já passou. Bom, mas é isso, né? Acho que é importante para quem está aqui ouvindo a gente de entender esse lugar dessa série, né? Que um parênteses é bem interessante. Ela tem uma série de outras que vão tratar quase dessas matérias que a gente consegue trabalhar. Então tem a do ar, tem a da água, tem a da terra, tem a própria superfície, né? Que é a landscapes. Então
é uma série bastante interessante que acabou dando esse nome, que eu acho também o inglês sempre um pouco confuso, mas pensar o walk, né, ou caminhar como essa ferramenta, né? Acho que isso para você faz bastante sentido, para a gente que estuda o caminhar, entender o caminhar como um procedimento, quase uma matéria, né? Que vai dar campo para a gente estudar e continuar os trabalhos que você tem feito, né? E depois veio o Caminhar e Parar. Conta pra gente um pouco dessa sequência. Sì, outra coisa su Wordscapes è che o tema a relação entre nomadismo e arquitetura. Uhum. Isso é como fazer, como reconstruir uma história da arquitetura antes do objeto do menhir, da primeira pedra que construi o espaço arquitetônico. Então, reflexionar sobre se existe uma arquitetura imaterial que no deja huellas, imprentas, que no quiere cambiar el mundo físicamente, sino simbólicamente, culturalmente. Uhum. Então, desde aí empiezo a pensar en un nomadismo, o tema de vivir de outra maneira en este mundo. Compreendo que arquitectura, que os nómadas no son anti-arquitectos, anarquitectos, sino son o inventores da arquitetura. Uhum. Porque essas pedras, os menhires, são os nómadas que han inventado isso para o caminho, não para construir cidade, para pontuar o caminho, para dar uma direção, para dar primeiro ordem ao território. Isso foi um pouco o tema. Depois entro en dadaístas, letristas, los surrealistas, letristas, situacionistas, depois na Lendarte, para mostrar como o mesmo acto de caminhar pode ser uma obra de arte também, se só é uma experiência, também se não deixa, não produz objetos como a escultura, a pintura, a arquitetura. Isso é um pouco o foco. Então, o segundo livro, que está traduzido no português, o primeiro, Wordscapes, foi publicado a edição que tu tem em inglês e espanhola, depois foi a italiana 4 anos depois. Sim. E depois foi português, francês, e agora está saindo em chinês, em chino. Imagino. Come si dice? Un dispiacere, che lastima, no? Non so come si dice, che pena. Sim, que sim, uma pena. Que está agotado no brasileiro, no português. Quizá a edição Olares quer fazer outra edição para os portugueses, porque é uma pena que não se pode... Sim, fica a dica aqui para os editores da Olhares fazer uma nova edição, né? Porque, inclusive, vamos fazer essa força. Porque, inclusive eu costumo fazer essa busca no site da Amazon, nesse site e venda de livros, né? É uma relíquia. Assim, se você tem um livro desse extra na sua prateleira, as pessoas te seduzem, as pessoas te querem que você consiga vender. É uma raridade, né? Tá esgotado. Mas seguimos, vamos no parar um pouco. E depois, acho que isso é interessante. Sim, porque também para mim sempre foi importante mais
o caminhar que o campamento da carpas, da tenda nómada, mas é o momento no qual a caravana se põe em marcha, caminhando. Isso é o espaço nômade. O espaço do sedentário menos me interessava. Também o espaço da sosta, do parar. Com o tempo, comecei a compreender que é o momento de parar-se, também de tropeçar. Me gusta dizer, tropeçar, parar-se casualmente, por casualidade, em um lugar. É um momento fundamental, porque em minha experiência, depois do caminhar, nos anos 90, a experiência com Stalker foi sobretudo, caminhar. Depois nós paramos no Campo Boario, no matadeiro da cidade, a Roma, abandonado, fazendo experiências com curdos, depois com o Rom, os gitanos. A importância também de estar, de tomar uma posição, uma posição que não só é física, sino também política, de cuidar-se de um espaço, de um território. E era parte de um parar-se nómada, não era um parar-se sedentário, seguia sendo uma ação nómada, que não queria construir um lugar, sino interactuar nesse momento com os fenômenos que estavam ao redor de nós. Então, esse livro é há dois contenidos, um mais sobre algumas experiências que eu hice em Roma com Stalker, são uma recoleta de artículos que já apareciam publicados em diferentes momentos, Sim. sobre Roma e sobre a minha enseñanza também, que hago caminhando. Quizás depois vamos a falar mais de isso. É sobre algumas experiências que hice em Bogotá, em Santiago de Chile, porque Gustavo Gili era interessado, sobretudo, a falar com um público latino-americano. Isso era porque o primeiro livro, Worldscapes, tuvo muito éxito na América Latina. Então, foi posto algumas experiências que estavam aí de contar um pouco como minha mirada sobre o espaço público, sobre o caminhar em América Latina. E agora este livro lo estou editando em italiano, depois do espanhol e português. Agora se está saindo em um mês, pero com muitos mais artículos italianos. Bueno, sobre a experiência italiana. Cada vez vou cambiando um pouco os livros. Claro, para incorporar essa experiência para os teus leitores mais específicos, sim, faz sentido. Sim. E aí uma pergunta que eu me coloco sempre. Você escreve em italiano? E isso vai para uma tradução e aí depois o que? Volta para o italiano? Como me explica isso? Porque você escreveu Walkscapes, por exemplo, você escreveu em italiano. Sim. Sim. Foi traduzido no inglês e espanhol, pero não, a primeira é italiano. Tá. Você pensa em italiano, então, quando está escrevendo, obviamente. Nascido em Roma, vivido em Roma, estou em Roma, penso italiano e sou italianíssimo. Maravilha. E, bom, e aí agora a gente então... Invento idiomas, isso sim, para falar. Como um bom caminhante, né? A gente vai inventando idioma a partir de quem a gente encontra, né? Bom, mas agora, vamos lá. Chegamos no 2025, Caminhar, Parar, Hospedar-se, né? Então, que é o livro que a gente está conversando aqui, que a Editora Olhar está lançando.
Bom, o livro, eu fiz aqui uma lista, acho que é importante, né? O livro é sempre feito por muitas mãos. Produção do Otávio Nazaré, design gráfico do Daniel Brito, tem o prefácio que eu escrevi, tem um pós-fácio da professora Paola Berenstein, lá da UFBA, também podemos falar dela depois, e tem 2 pequenos textos de apresentação da Edith Derdick, que é organizadora da Liga de Caminhantes, que acho que você já participou da primeira edição, né? E um texto também do professor Eduardo Rocha, uma experiência de um texto inicial, né, no livro. Eduardo Rocha, lá da Federal de Pelotas. Então, acho interessante isso, né? O livro não só tem um assunto, que é o hospedar-se, mas ele vai ganhando todo um aspecto que está no conceito da ideia de hospitalidade, que é essa recepção, né, a tantas outras vozes. Então, vamos lá. Comenta com a gente sobre esse terceiro verbo que entra nos títulos dos livros, né, que é a ideia de hospitalidade. Sim. Isso foi uma palavra que nasceu com Stalker. Lorenzo Romito me falou, me disse, agora temos que estudar a hospitalidade, temos que estudar a Eneide de Virgílio. Para mim foi uma ideia muito rara. No, yo la Eneide no quiero estudiarla, no, basta. A la escuela ya 3 veces me parece a Eneide como un libro scolpito nel marmo, ¿no? de la ciudad fascista. Y Lorenzo tuvo esta idea de leer la Eneide con los ojos de los refugiados, los migrantes que están en el Mediterráneo, que intentan de venir en Europa. Perché Enea era un refugiato che veniva di Troia, después que Ulisse entra con, regala una, come si dice, un tradimento, mi intende, da ospitalità, perché fa un regalo, o regalo è un simbolo di ospitalità, è regalo caballo che entra na cidade de Troia. E depois Enea tem que escapar de Troia, está 10 anos no Mediterrâneo errabundo, náufraga, muita amigos suyos de su gente va a morir no Mediterrâneo, va a falecer. E viene a Roma. Então, essa história de não mirar a Enea como o Virgílio queria, não? Enea tem o sangue troiano, ele é também abuelo de Rómulo e Remo, que fundam Roma, e il sangue va direttamente a Ottaviano Augusto, il primo imperador. Pero si la miramos como una historia de sangre, no tiene mucho interés. O interés verdadero es mirar eso como una forma de mezcla, de hibridación entre o migrantes que vienen del Mediterráneo y los latinos que estaban acá. Esta fue la clave de... Então, aí se entra em toda uma filosofia da xenia. A xenia é a amizade nascida para a hospitalidade. É um vínculo entre os dois hóspedes. Também
ese es un poco el tema de esto C, ¿no? El punto de... Oh, no sé. Bueno, no tengo sofocado. Hospedar C, dar reciprocidad, que es fundamental para hablar de hospitalidad, no sentido que tenemos que hacer una diferencia entre una hospitalidad in portoghese, acoger, welcoming, acogida. Acolhida. Sì, acolhida. Ok. Una differenza entre hospitalidade e acolhida. Acolhida vem de acolher los frutos, los vegetales, una palabra, como se dice, agrícola, sedentária. Sim, de colheita, né? Do agricultor. Do agricoltore. Sì. Aiutami tu para... Vou traduzindo. Quando não se entende, me ajuda. Sim. Sim. Estou de acordo. Ao contrário, a hospitalidade não vai a elegir os frutos maduros que se podem poner em diferentes cajas, sino é uma Derrida dice, habla de hospitalidad incondicionada, que no hay condiciones. Se tiene que abrir la puerta a todos, a todas las que tocan a tu puerta, le tenemos que abrir porque hay Zeus hospitalier que si tú no abres la puerta te fulmina, te mata, te mata. Una divinidad. Entonces es un deber moral, religioso. No podemos elegir de hospedar o no hospedar, como hace la acogida. Sí. Bueno, sí. Podemos falar disso também. Claro, não, mas não, acho que é interessante pegar esse ponto, porque justamente é interessante pensar o desconforto, né? Existe como você falou, a ideia de colheita, que você colhe e escolhe, né? Acho que as palavras são sempre super reveladoras pra gente. Você não escolhe, né? Se alguém bate na sua porta solicitando hospedagem, né? Não é uma escolha, né? Então acho que é interessante esse desconforto, né? Esse desassossego que tem quem está recebendo e quem está chegando, né? Porque quem chega também não necessariamente está escolhendo, né? Então acho que isso é interessante e eu até coloquei aqui essa lista que... Sim, também na etimologia da palavra é interessante, porque em italiano, em latino e também em francês, hospes, el huésped, se utiliza para el que recibe, a gente que recebe, a gente que é recebida. Que é recebida, sim. É uma palavra que serve para os dois sujeitos. Em português, a mesma coisa. Sim. Aqui tem um certo hóspede, hospedeiro, ou né, a hospitalidade, que até era uma coisa que eu vou te perguntar logo mais, mas é interessante esse jogo das palavras, né? Isso aqui no português a gente não tem essa força desse termo que serve tanto para quem recebe, para quem é recebido, né? Que inclusive está no... Pode falar. Não, vai, perdona. Porque isso está no título do livro em espanhol, né? Que é o que originou esse livro aqui no Brasil, né? Que é o Hospedar /C, né? Que acho que faz bastante sentido quando esses dois termos não sei, elaboram essa ideia já no título, né? E aqui no Brasil a gente começou a perceber que esse termo, né, hospedar-se ou hospitalidade, entrava quase num universo de uma certa ambiguidade, que inclusive é bastante interessante, né? A gente pode até também falar disso depois. A ambiguidade dos
dos livros, né? Desses livros. Mas, enfim, tinha uma certa ambiguidade no termo se a gente chamasse o livro aqui de hospitalidade, porque poderia soar um livro de turismo, um livro de hotéis, né? Que está ligado com essa ideia desse acolhimento, da indústria do turismo, né? E o livro precisava, né? Ele deveria estar mais aberto, assim. Então, começou a se trabalhar esse título. Então, como foi para você ver o livro com esse título que se soma às palavras? Sim, no, primeiro caminhar, depois parar, não, depois caminhar, parar, agora caminhar, parar, hospedar-se. Sim. Tem que pensar a quarta palavra depois. É um desafio. Qual vai ser a quarta? Porque cada vez o livro vai ficar, o título vai ficar maior, né? E outra coisa, acho que é importante também para comentar, que é uma coisa que a gente acabou conversando bastante lá no Rio de Janeiro no ano passado, que foi a capa do livro, né? Acho que está ali também na frente, mas a capa do livro é uma coisa bastante interessante, porque na edição... Eu vou falar de edição original, né? Porque a edição espanhola é uma capa inteira amarela com o título Hospedar/C. Como foi pensar como foi essa capa que agora tem essa foto, né? Tem uma imagem, é um exercício também de diferente, né? De uma capa que é bastante enigmática, amarela. Muito enigmática. Eu não sei quem mira este cojete, que pode pensar. O cojete foi uma instalação, uma obra que eu fiz com camaradas de laboratorio de arte cívica, ex estudiantes que tenía, María Rocco e Andrea Valentini, sobre todo, y los migrantes que viven en una nave, una fábrica abandonada a la periferia de Roma. Es una fábrica que se llama Fiorucci, donde se hace mortadela, jamón, se hacía. Cerró en los 80 y en 2009 fue ocupada para un movimiento de lucha para moradia. Uno de los tres grandes movimientos. Hoy día Roma tiene 10.000 personas que viven en ocupación. Wow. En diferentes ocupações, en diferentes prédios, fábrica ocupada, teatros, casermas militares, hay muita. Em 2009, depois de trabalhar com os gitanos, ou romanos, depois que estávamos também aí, Andrea me dice, ven, estamos ocupando una fábrica, ven a ver, y vamos ahí con los estudiantes también, con dos antropólogos, Fabrizio Boni y Giorgio De Finis, que después de algunos meses proponen de hacer una película que se llama Space Metropolis. Metropolis es el nombre de la ocupación. Una película para contar de la luna, para hablar de la luna, de cómo Metrópolis, la metáfora de la luna, es también lugar de donde los metropolitanos, los nuevos neobabiloneses, de la nueva Babilonia de Constantin, los migrantes, los clandestinos que viven ahí, que son familias. Uno no piensa, ocupa como punk, el movimiento de antagonista, hay también. Pero estas son sobre todo familias que ven
da Norte-África, do Maghreb, da África subsaariana, da Mali, Etiópia, Somália, também do Oeste Europeu, e também muito de Equador, Peru, de Latinoamérica. Então, se mesclam e dentro uma nova Babilônia, uma nova sociedade híbrida, migrante, que essa é a novidade hoje dia na Europa que muere, que na Europa que é vieja, que não tem energias, essa é uma força vital para o futuro dos europeus, como quando chega Enea, a mesma coisa. A Europa não lo quer, não? Como Trump nesses dias. Trump quer enviá-los a seu país. Sim, mandar de volta, né? Sim. Então, os metropolitanos decidem, ok, se não podemos estar aqui, vamos a construir um foguete para ir-se à Luna, porque a Luna é o único lugar onde a propriedade privada está, como se diz? Non mi viene neanche in italiano, proibida, no? Tá, ok, sim. Hay hay un acto, una ley sobre la Luna hecho para todas las naciones, creo para l'ONU, que dice que está proibida na Luna a propriedade privada. Não se pode. Também se Elon Musk provavelmente se vai comprar. Com certeza. Ele vai parcelar em algum momento. Mas é um tratado internacional que diz que a Lua não é de propriedade. Não é assim, sim. Então, o foguete, essa foi... A mí sempre, yo soy arquitecto, pero soy artista. Utilizo la arquitectura como forma de arte para construir objetos grandes que toman el espacio y que pero tienen más un significado simbólico. Y me pidieron de construir este juguete. Entonces es un lugar, es una obra relacional hecha entre nosotros, arquitectos, artistas y los migrantes, y ha salido un minarete más que un juguete, ¿no? Sim, sim. Porque não teve projeto, foi uma construção de várias mãos. Tá. E foi feito pelos próprios moradores, vocês, estudantes e os moradores da ocupação. Sim, exatamente. Para ir para a Lua. Era bastante ridículo para estar na coberta, não? Que chama a atenção. Sei, mas ao mesmo tempo é bastante interessante, porque existe um tema de fundo, né, que inclusive está no fim do texto de introdução, que você comenta dessa construção de uma nova humanidade, de uma outra forma de a gente estar no mundo, né? Então, talvez o foguete na capa seja justamente esse convite, né? Talvez seja preciso sair da Terra simbolicamente para a gente poder construir essa nova humanidade, né? Que é o que está no pano de fundo do título, do livro mesmo, né? Do que você está escrevendo ali. Era uma pergunta, perdona. Não, é um pensamento alto em forma de pergunta. Não, mas então, vamos entrar no texto. Acho que isso é bastante interessante aqui, porque quando eu estava lendo, né, a versão em espanhol que eu recebi para fazer o prefácio, escrever durante a produção do livro, uma das coisas que imediatamente me chamou a atenção, porque eu sei que somos, pelo que a gente já conversou, somos um pouco obsessionados com algumas coisas, e quando eu vi o começo do texto com as 21 epifanias, né, eu fiquei me perguntando
Por que será 21? Será que você, Francesco, tem alguma obsessão? Por que 21? Por que não 18? Por que não 15? Por que 21 epifanias? A verdade é que não tenho obsessão. Creio que eram como 18 em um livro que já publiquei em italiano que se chama Arquitetura, Nomadismo, Hospitalidade. Aham. Que es un poco la primera, pero era el texto de cada una de esta epifanía era amidade. Tá. Después, Moisés Pointe me preguntó de hacer más, de Aham. escribir más. Aham. Y 21 es un número que me gusta, 3 per 7, 21, me parece siempre mejor que 20. 20 Sim. epifanía es muy pari, no te da una energía de, ¿no? O 19 es que le falta uno para Falta ir a uma. 20. 21 es para eso. Ya son muchas, pero quizás hay Sim, más. sim. No sé. Também. Eu penso assim sempre. Bom, números ímpares, né? São sempre muito... Números ímpares Sí. são sempre interessantes. Com os meus livros, eu também. Eu faço... São 3 livros, 33 fotos. Eu tenho uma coisa com o 3, por isso que o 21, que é 3 vezes 7, eu acho interessante isso. Mas... Bom, mas Siete sono, el 21 es el día de cuando cambia, ¿no? El solsticio, Sim, o sim. 21 es el día del nacimiento de Roma, 21 de abril. Ah. No sé, bueno. Tem muitos 21 aí. Muitos 21. E... No, la cosa de este libro es que es el primero con imágenes de trabajos hechos para mí, ¿no? Es como, sí, ahí pongo un poco más de autobiográfico, Sim. porque mucha gente me pregunta por qué no hay mucho sobre Stalker o no hay, escribo, por ejemplo, Caminar y Parar está sin imágenes. Uhum. No tem. Assim que cada uma dessas epifanias tem quizás tú tienes el libro mejor que Uhum. mí, ¿no? Sim. Que tem una imágenes siempre, un texto y también notas. Una nota que explica, una nota bibliográfica para quien quiere profundizar esto, lo puede ir ahí y seguir. Entonces, Uhum. hay 21 proyectos, epifanía, momentos, en el cual epifanía significa algo que aparece, algo que tiene un momento de epifánico, no sé cómo, Uhum. Uhum. ¿no? Es un momento en el cual aparece algo para que yo comprenda cosas. Sim. Son momentos en el cual yo he aprendido como que eran los nómadas que han inventado la arquitectura o momentos en el cual la hospitalidad se ha hecho muy clara. Entonces, era intentar de escribir una historia entre nomadismo, pararse, hospitalidad, obra que hice, lugares donde tengo mi alma. Y era un poco racontar esto pasando por algunos momentos importantes de mi vida. Sim. Que é bastante autobiográfico, né? No final, porque é um exercício de uma intimidade, né? Você contar alguns aspectos desses momentos, porque normalmente os momentos de epifania são meio privados, né? São coisas que acontecem com a gente de uma forma meio... Enquanto você está ali sozinho, pensando, né? E isso surge. Então, acho que é curioso, é bastante autobiográfico, né? É um lugar de desnudamento muito grande, né? Nessas epifanias. Mas conta pra gente, assim, algumas. Eu gosto de
3 epifanias especial, mas queria saber de você, assim, se você podia comentar algumas pra gente. E é engraçado, só antes de você falar, eu acho interessante como a gente vai se associando às epifanias, né? Eu, pelo menos, fui assim, tem a epifania do menir, né? Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu vou comentando com eles sobre o teu livro. Eu fico, aquela dos menires, aquela da carne dura, né? Então, talvez seja esse estalo epifânico que você disse, né? Mas conta algumas pra gente ter uma ideia. Quella do menir, quero. Sim. A da carne dura eu acho incrível. Eu fico No, no, imaginando. no, no, no. No, quella do menir es importante, Sim, porque es un momento en el verano do 96, eh, muy, muy, 30 años atrás. sim. Eh, en 95 fundamos a Stalker, entonces estaba totalmente en el pensamiento de qué se estaba haciendo, qué es este Uhum, caminar. uhum, Empezó a estudiar el nomadismo y también era al final de me diplomé en 93, entonces era un joven arquitecto que no quería hacer arquitectura. arquitectura, que quería hacer otras cosas. E comprender qué era la arquitectura, ¿no? Para mí, un profesor con el cual estaba trabajando en ese momento me decía, el nacimiento de arquitectura es un menir. Eh, no es el templo o la columna, es anterior, es una piedra natural que se pone a la manera vertical y este cambio de horizontal a vertical ya es arquitectura. Então, eu sou sardo de Sardegna e Sardegna está llena de menir. Uhum. Então, esse verano foi con mi compañera, mi pareja, a ir a visitar lugares, a ser cazadores de menir, decimos. Y en este momento estamos ahí con una línea de menir, es la Epifanía, una línea que sube hasta un paso donde hay otros menires arriba y mientras que yo dibujaba en mi carnet la organización con estas piedras de una línea y 5 menires en cruz puesta arriba, pasa un pastor con sus ovejas, con sus animales, entra na porta de dois menir e desaparece na montaña. Mis ojos se abren y dicen, no, merda. ¿Cómo es posible? ¿De cuántos miles y miles de años que todos los días hay nómadas pasando, pastores pasando en estas dos piedras? Entonces, son ellos que la han puesto. No es que alguien lo ha puesto para ellos. Es claramente que quien pone las primeras piedras son los pastores, son los nómadas, son los viajeros. Sim, sim. Gente que se mueve, no gente que está en el estar, en el espacio del estar, sino en el espacio del andar, del caminar. Esa fue una epifanía. Entonces comprendí que se llama, bueno, que la arquitectura nació nómada. Pero el capítulo acá de esta epifanía se llama Menir y Animales, ¿no? Porque también puede pensar que antes dos pastores, antes dos menir, los pastores pasaban por ahí, pero antes los pastores, los animales que cazaban a otros animales, pasaban también para ese lugar, para no perder la energía, ¿no? Da vida. Entonces, ahí sale también otra epifanía de comprender que el mundo, la infraestructura de todo el mundo están dibujada con los pies de los animales
antes que con los pies de humanos, que simplemente seguimos el sim. sendero dibujado para los animales. Oye, ¿mi idioma o no? Sim, claro, claro. Não, é que acho que falhou um pouco a Pide, conexão. pide a los otros que están ahí, que esta parte la cortamos claramente, pero porque si no puedo hablar directamente, puedo hablar directamente en español y no hacer esta mezcla, si le parece más claro. Não, está super claro. Está funcionando super bem. Eu tô até ¿Sí? olhando pro pessoal que tá aqui no estúdio, todo mundo tá te entendendo. ¿Entienden? Sim, claro. Sim. Ok. Bom, uma outra curiosidade que eu tenho também, quando eu estava lendo, né, para escrever o prefácio, eu não encontrei nenhuma epifania sua aqui no Brasil. Queria saber se surgiu alguma, você já teve essa experiência epifânica aqui no Brasil, em alguma dessas tantas caminhadas e tantos encontros e tantas pessoas com as quais você já encontrou aqui no Brasil? Si surgió una epifanía. È una cosa, io ho aprendido na Bahia, camminando na Bahia. A primeira volta foi 2002, 13, não sei. Me invitou a Paula Berenstein, na Bahia, no Salvador, e foi a caminhar com dois estudantes. Eu queria ver a favelas, porque a comunidade, depois é compreendido, se chama comunidade, não favela. Essa época, para mim, era favela. Ele não sabia como entrar, não? Eu pensei, bom, podemos prender um autobus hasta aí. Depois bajamos quando a gente sale do autobus e seguimos al flujo. Simplesmente todos entram. E quando somos tanto como com 10, 15 pessoas alrededor, nada não vai haver. E en un momento dado seguimos, pero a gente desaparece y nos quedamos ahí solos. Entonces de ahí vamos a otro lado para tomar otro bus. Y después bus, pasarela, otra... he comprendido que era una manera muy fácil de entrar, seguir, hablar con las señoras, encontrando en el autobús y una manera muy, muy, muy sencilla, muy tranquila también, natural. Bueno, no es una epifanía, pero es algo que aprendí a hacer, pasarela, bus e esto. E circulação, entender esses espaços, né, de acesso, não, interessante. Outra coisa, sempre na Bahia, depois foi um workshop com estudantes do doutorado e entramos em contato com a favela da Vila Paraíso. Organizamos uma troca na qual cozinhamos, eu cocino a pasta, ele a feijoada, não? Foi uma troca muito linda. Os estudantes do doutorado que conheciam todos os filósofos franceses sobre o espaço público, Foucault, Deleuze, Guattari, Desserteau, e podiam... Pero no estaban educados a una situación como esa. Sí. Se sientan, esperan que alguien le porta la pasta asciutta, ¿no? que le sirve. Sí. ¿Qué están haciendo? Es una droga para que los otros comen, no que ustedes comen, ¿no? Precisa fazer a comida.
Sí, era claramente se tendría que, antes que comen los otros y después nosotros. No Claro. era, esta fue sí, una epifanía hospitalaria y también que te da un poco ¿no? Cuánto nuestras universidades, no solo en Brasil, también en Italia, no es una crítica a la universidad brasileña, Uhum. pero que hay una incapacidad de verdaderamente hacer este cambio hospitalero con otros y hacerlo de manera natural y no de... Es como si los estudiantes están acostumbrados a vivir en su casa con sus amigos, con sus grupitos, pero no saben jugar a la pelota en un espacio público, ¿no? Uhum. O Uhum. a salir como... bueno, esto mucho más en América Latina, esto es un fenómeno que es mucho más fuerte que no en Europa. Yo creo que los Sim. espacios eh, son más diferenciados. Sim, a gente acaba diferenciando e a presença do estudante num lugar que não é a universidade acaba sendo muito mais de um observador. Não, eu estou aqui fazendo um estudo, eu estou aqui analisando e observando, né, o campo. E esquece um pouco de entrar nesse outro estágio que é isso, que é a experiência do contato com o outro mais franca, né? É verdade, faz sentido. Faz sentido. Mas aproveitando, falando de Salvador, Paola Berenstein é uma professora, né, amiga, que tem uma interlocução muito grande com você, com o teu trabalho. Como foi essa Sí, troca hospitaleira com Paola? a Paula ha escrito Tem, a postfassado do livro e também a prefação de Wordscapes, Elogio Errantes, sí, sim, esse livro. sim. Cuando ella me invitó creo que era Corposidade o algo, un festival o algo de doctorado, Urbicentros, probablemente. Uhum. Él me dijo, mira, yo estaba escribiendo prácticamente un mismo libro tuyo. Sim. Tu libro apareció mientras que yo lo escribía. Uhum. No, porque a Paula también tiene el mismo interés sobre los situacionistas, sobre la deriva, mucha cultura francesa, la flânerie, Baudelaire, todo esto, menos que en Lendarte. Esto es más mío también, la relación con nomadismo, pero la relación entre arte y caminar, ella la estaba estudiando pues, de años. Entonces, cuando apareció mi libro, me dijo, Nadir. Pero Alguém yo creo escreveu o que que eu estava escrevendo. no, lo digo con mucha amistad. Y pienso también que su trabajo de estudiar el tema de caminar no Helio Oiticica o en artistas brasileños de los años 60, 70, es mucho más interesante que mi investigación de estudiar siempre americanos, ingleses, Uhum, uhum, colonizadores y uhum. siempre esta cultura europea, ¿no? Finalmente Paula lo mira de otra manera y Sim. fue perfecto, fantástico. Y entonces ella me invitó para hacer una conferencia y en la primera palestra ella me dice, explícanos tu metodología. La mira, yo no tengo metodología, le dijo. Pero ella me explica un concepto, esta también es una epifanía, ¿no? Es algo que he Sim, comprendido, sim. que no, es imposible que tú no tienes una epifanía, porque tú caminas y la palabra metodología es meta
odos, en griego. Odos es la vía, el camino. Meta es attraverso el camino, mientras que caminas. Sí. Entonces, también si tú no lo piensas una metodología a priori, tú la haces caminando. Entonces, tú eres un metodólogo. Digo, ok, entonces es como si por primera vez hice paz, ¿no? La pace con esta palabra. Me he pacificado con una palabra de metodología que he pensado como algunas palabras difíciles, ¿no? Epistemología, ontología, metodología, muy aburrida, ¿no? Basta. Sí, claro. Pero se pueden leer de otra manera, basándose sobre la experiencia de otra cosa. Sim, claro. E aí nesse encontro, talvez para contextualizar aqui todo mundo que está ouvindo, a professora Paola lá da Federal de Salvador, ela tem um livro bastante importante, que acho que esse que o Francesco estava comentando, que é o Estética da Ginga, né, que ela vai justamente estudar as favelas e construir essa relação dessa experiência, desse outro modo de habitar e de viver e de construir, que é o espaço das comunidades lá das favelas do Rio de Janeiro, né? Associando com o Hélio Oiticica, esse artista brasileiro, né? Que depois a Paola também, ela está estudando os situacionistas, ela lança um livro que também está esgotado, né? Os pesquisadores e quem estuda situacionistas e caminhadas aqui no Brasil sofre com os esgotados, né? Ela lança um livro que é o... fugiu o nome agora? Nossa, a gente fala... Os Errantes. Não, mas ela sobre os situacionistas, que é a Apologia da Deriva, né? Então ela vai lançar um livro que ela vai fazer uma compilação de de vários textos, né, dos situacionistas, do Guy Debord, e alguns tratados e alguns textos, entrevistas, né, nesse grande... É um livro bastante importante sobre essa organização, né, dos situacionistas. E enquanto isso, vem esse Elogio aos Errantes, que é uma sequência, né, de todos os caminhantes. E é importante também, fica aqui a dica, conheçam o trabalho da professora Paola no Laboratório Urbano, lá na Federal de Salvador, da Bahia. E, bom, o que mais? Falamos un poco de tú también, ¿no? Tú caminas, también, tú como has encontrado mis libros y a qué te sirven. Acho que como los utiliza? Como estudiantes, não sei. Acho que essa é a potência das caminhadas, porque a gente acaba sempre... Que é até o título do prefácio que eu fiz, né, pro teu livro, que é esse só quem caminha encontra, mesmo que você não esteja buscando. Acho que isso é muito interessante, essas trocas, né, que você teve com a Paola, e então a gente vai encontrando, né? Putz, eu te chamei aqui para você apresentar um trabalho, e a gente acaba percebendo que tem uma interlocução muito grande, né? Eu fiz faculdade em Florianópolis, né, de arquitetura também, assim como você. Acho que eu tinha um pouco como ser um arquiteto sem... Não queria ficar no escritório de arquitetura, né? Não queria ficar um CAD monkey lá mexendo no AutoCAD, né? E eu tinha uma relação muito forte com o livreiro da universidade. O meu não são epifanias, mas são esses pequenos momentos de revelação, né? O meu avô, ele me ajudava, um senhor alemão super simples do interior de Santa Catarina. Ele me ajudava todo mês mandava um pouquinho de dinheiro para mim, e aí eu combinei com ele que eu ia comprar livros com esse dinheiro, né? A minha proposta para ele seria: tudo bem, eu aceito essa mesada, esse valor mensal, né, de dinheiro, só que eu vou comprar livros. Ele, legal, eu queria fazer quase
fazer quase uma homenagem para ele, assim, né? Vou comprar livros com esse teu dinheiro. E aí o livreiro, então, era muito amigo meu. E aí eu, caminhando pelo campus, um dia ele me chamou e falou: Ricardo, vem aqui. Chegou uma caixa de livros dessa editora, Gustavo Gille, bastante importante, já conhecia, né? A Gustavo Gille de alguns livros, alguns títulos. E aí ele me pegou e me mostrou o livro. Olha, acho que você vai gostar disso aqui. Isso aqui é bem a sua cara. São aqueles livros que acho que nenhum arquiteto gosta muito, mas acho que você vai gostar. Aí ele me apresentou o Walkscapes. Devorei o livro inteiro. E aí aquilo, né? Acho que aí sim foi uma epifania, né? Essa sensação de você encontrar sentido. Acho que talvez isso seja interessante, né? Eu encontrei sentido em coisas que eu estava fazendo, em coisas que eu pensava, em coisas que eu tinha vontade, né? Entendendo isso a partir da leitura do caminhar, né? A gente, nas caminhadas que a gente organiza lá no estúdio, né? No Cedeu Passo, que eu tenho com a minha companheira, a gente fala muito isso, né? Dessa experiência de você, nossa, caramba, eu pratico isso, eu tenho essas questões, me inquieta essa ideia do tropeçar também, como você falou. E aqui, né, tá aqui, ó, tem um sentido, tem uma pessoa falando sobre isso, tem gente falando sobre isso, existe a gente tem brincado, inclusive, nisso, né? A Edith Derdick organizou essa liga de caminhantes. A gente está muito assim, nossa, parece um clube de alcoólicos anônimos, né? Todo mundo se junta, vamos falar sobre caminhar, vamos trocar experiências sobre o caminhar. Então, é isso, esse encontro, né? De outras pessoas que também estão pensando o caminhar como esse exercício, não exercício físico, né? Mas esse exercício de constituição do indivíduo. Acho que isso é sempre bastante interessante. Eu trouxe aqui. Eu acho que caminhar no Brasil, em geral na América Latina e Norte América também, é um acto político também, não? Sim, muito. Reapropriação da calle, da carretera, da rua. É muito diferente também de caminhar na Europa. Na Europa, mais ou menos, podes caminhar em qualquer hora, em qualquer lugar. Não todos, pero sim. É um ato político. Reivindicar o caminhar a Los Angeles também, na cidade norte-americana, nada de caminho. Se tu caminha, tu és um povo, não? Um pobre, homeless. Sim, sim. Que não tem condições de ter um carro, de usar o transporte. Não caminhas. Se tu tinhas um carro, não caminhava. Por que caminhas? É um ato político, né? É um ato de acho que de ter uma postura, né, perante esse sistema que está sendo, né, constituído aí como cidade global e, né, as relações e as trocas virtuais, né? O caminhar tem essa força. E acho que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, a gente tem nas caminhadas que a gente organiza lá no Cedeu Passo, a gente fez questão de estabelecer isso. A gente caminha por cidades, a gente caminha em São Paulo por caminhos que são caminhos ancestrais, né? São caminhos que os indígenas faziam, que os povos que já habitavam esse território caminhavam, e assim como o menhir, né? A gente não tem, acho que esse elemento físico que é o menhir, mas esses caminhos, esses sendeiros feitos pelos indígenas colocam para a cidade uma lógica, né? E a gente vivendo nesse mundo rápido, veloz, né, do trabalho, a gente olha para esses caminhos e
desconsidera e ignora ele solenemente. Então, acho que a gente acaba construindo esse lugar lá no Cedeu Passo e nas ideias de caminhar, esse resgate, né? Esse retorno a esse corpo que caminha pela cidade pelos passos de outros, né? Acho que isso é importante, que está na hospitalidade também, né? Está na ideia da hospitalidade, que é esse encontro desconfortável, como você disse, né? Não selecionado, não escolhido, né? Eu não escolho quem eu encontro quando eu estou caminhando na rua, né? Esse exercício de alteridade é muito importante, né? E aí a gente... Quando foi no São Paulo, foi várias vezes em São Paulo, e foi minha primeira vez no helicóptero. Eu nunca fui no helicóptero antes. El tráfico de helicópteros, imaginar que hay personas que no bajan a la rúa, sino suben al techo y nunca caminan. Não tem uma experiência da rua, não conhecem, sim. Não conhece a experiência da rua, é incrível. Eu acho que isso é muito paulista, não? Como experiência. Sim. E acontece também, muito. Acontece estava muito. Caminhando com meus niños, com meus filhos, em São Paulo. Eles buscavam queriam jogar a futebol com uma pelota andando. E meu filho de 5 anos me disse: pai, essa é uma cidade sem espaços. Uma grande revelação. A cidade sem espaços para ele. Não há um espaço para pegar a pelota. Claro. Pero efectivamente São Paulo é muito densa, não te deixa respirar. No te deja, casi no. Sí, el Parque Pirori, pero hay parques, pero no hay una calle donde no hay nadie, te poner a jugar la pelota o muy, ¿cómo decir? Densa, sim. Densa, ela é não corporal, né? Não corporal. Não há espaço para o corpo, né? Isso que você me falou agora, me lembrei de uma... Já que a gente está contando histórias, eu organizava umas caminhadas noturnas por la madrugada. Assim. Uma época, São Paulo, a gente conseguia caminhar de madrugada e comecei a organizar, convidar algumas pessoas. Eu moro no centro de São Paulo, então... Fiquei inquieto um fim de semana e falei, eu vou convidar algumas pessoas para a gente começar a caminhar de madrugada na cidade. E fizemos um grupo depois, lançamos umas publicações até, e saímos para caminhar na madrugada, né? Mas em algum determinado momento, a gente saía à meia-noite, às 12 horas, né? Que é o horário que o metrô fecha, e caminhávamos até o metrô abrir de novo, que é 4h40. Então, 4 horas caminhando pelo centro. Não vou dizer a deriva exatamente, mas caminhando, né? O nosso destino era o horário, né? Então, quando acabava o nosso tempo, acabava caminhando. E em um determinado momento, eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, umas 3 da madrugada, a gente caminhando por uma rua muito próxima do centro histórico, do Marco Zero da cidade, a gente começou a ouvir um barulho super alto de muitas crianças gritando. A gente estava num grupo de, acho que umas 10, 15 pessoas, mais ou menos. A gente achou muito estranho isso, né? No meio da madrugada, um monte de criança gritando. A gente logo achou que era alguma... não sei, um incêndio, que era alguma coisa que estava acontecendo errada, né? A gente saiu correndo, foi até a rua onde as crianças estavam gritando. Quando a gente chegou, era uma praça
que a gente chama pátio do colégio. É uma área, uma praça, onde teoricamente é o marco zero da cidade. Tinha mais ou menos umas 20 crianças jogando futebol nessa praça. E a gente... Nossa, mas espera, são 3 da manhã, 3 da madrugada. Criança, a gente chegou perto, começou a conversar. Eram crianças que moravam em 2 ocupações, né, em volta dessa praça, que falou pra gente assim, bom, é o único horário que a gente tem pra jogar bola. A gente não consegue jogar bola durante o dia, porque tem carro, porque, né, muita gente caminhando pela rua. Então eles dormem cedo, acordam 2, 3 da madrugada para jogar bola no meio da praça, no centro da cidade. Então, né? E aí, contando que a gente virou um terceiro time. A gente montou um time e ficou jogando bola com as crianças depois. Mas é isso, né? Essa cidade que parece que não tem espaço, né? Que é quase um ato revolucionário de você romper esses padrões para vamos jogar bola 3 da manhã. Por que não? Né? Então é bem interessante isso, pensar essa cidade que não tem espaço, né, para o caminhar. E... Verdade. Que mais? A gente... bom, eu tenho aqui uma coisa que eu tinha pensado em te perguntar, que, falando de novo da Paola, né, acho que talvez esteja dentro dessa nossa... do assunto da conversa agora, desse ato político, né, que é uma das coisas que eu acabo ouvindo bastante também. Mas esse caminhar é só para artistas que caminham, caminhantes, né? Isso parece que não é... Parece só que é uma questão estética, né? Sempre. E eu lembro muito da Paola num almoço que a gente teve, que ela brigou, assim, ela né, insistiu muito nisso, assim, Francesco, teu trabalho tem esse viés político muito forte, né? Que eu acho que talvez a gente podia conversar um pouco sobre isso, né? Que eu tenho lido, até trouxe o Agier, né? É um Michel Agier. Aqui, eu não consigo mirar a câmera, cara. Incrível. Assim. Que é o Michel Agier, que é esse antropólogo, né? Que você usa como embasamento também. Dos indesejáveis, né? Desse olhar político, desse ato de caminhar, de parar e a hospitalidade, né? Tá dentro desse espectro muito forte da ideia política que a gente vive hoje no mundo, né? Você comentou do Trump, a gente tem visto aí agora na Alemanha, parece que o partido conservador, né, tá entrando com algumas políticas também de expulsão dos imigrantes e dos nômades, de alguma forma, né? Desses indesejáveis, né? Então, imediatamente, quando eu ouço essas coisas todas na televisão, eu lembro muito da Paola falando isso. Mas, Francesco, o teu texto é extremamente político, né? A gente tem que tornar tem que explicitar isso, né? Porque senão parece sempre um exercício muito subjetivo, estético, né? Que tem ali um olhar ético, mas a questão política parece que passa um pouco desapercebido, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é essa experiência para você, porque a gente aqui no Brasil acaba ficando passa um pouco despercebido, né? Essa recepção dos imigrantes. A gente tem muito aqui imigrante congolês, tem muitos africanos, tem muitos haitianos aqui, né? Mas não sei, talvez esse espaço do brasileiro ter esse jeitinho brasileiro, né? Mas isso acaba não ficando tão evidente, né? Mas eu imagino que para
para vocês na Itália, acho que como você comentou, tem essa força muito grande, né, dos refugiados. Então, não sei, Sim, comenta um pouco sim. pra gente disso. Sí, con Stalker comenzamos a trabajar sobre este tema en 99. Uhum, Ocupamos un espacio con refugiados kurdos de Kurdistan. Estamos hablando de una región entre la Turquía, Irán, Irak y Siria. 50 millones de personas que falam o mesmo idioma e não têm o seu próprio estado, porque estão na Mesopotâmia, seria, não? Então tem muita água, muito risorse econômicas na terra, então os ingleses o dividiram. uhum, A luta para a independência e nesse momento do federalismo curdo está estão considerados como terroristas, estão uhum, na lista do terrorista pero quando vieram em Itália ocupamos com eles um lugar se chama Ararat no Matadero de Roma e desde ahí y empezamos a trabajar sobre este tema de hospitalidad ya en esta época de construir espacios dentro da cidade hechos para migrantes, pero no centro para migrantes da acolhida institucional, uhum, sino no cubierta, pan, agua, electricidad y un techo. No son cosas físicas que se necesitan cosas afectivas también, o un espacio que tú te puedes gestionar, donde uhum, tú puedes cocinarte tus cosas, ¿no? Donde tú puedes ser como quieres ser. Yo soy anarquista de base, uhum, entonces no... Eh, entonces, comprender que construir un espacio de hospitalidad era fundamental. Nuestra ciudad está convirtiéndose en hostil, ¿no? Un espacio de hostilidad. uhum, Eh, Hago una paréntesis, una paréntesis epistemológica. uhum, Es decir, que la palabra de hospes en latino deriva de hostil, eh, da hostilidad a hospitalidad. El huésped es una máquina, es una persona que sabe construir una máquina de transformación del enemigo, del hostil, al amigo huésped. Y aham, es una máquina muy ambigua que pasa por hace como si esta fuera tu casa, ¿no? Entonces ya la propiedad empieza a ser muy ambivalente, no clara. uhum, Y se construye un espacio en el cual se confunde un poco, se confunden las cosas para que se possa construir un espacio real de encuentro. Y en cada cultura esto tiene muchas ritualidades, el regalo que uno llega, que se toma cuando se va, la xeniadoras. Bueno, se puede entrar, ahí hay Derrida, Benveniste, Marc Auger que tú estabas citando, ¿no? uhum, Habla, retoma, reconstruye toda esa historia para hablar. Él está contra de Derrida, dice, cada hospitalidad en esa época está condicionada. No uhum, es verdad que existe la posibilidad de hospitalidad incondicionada. Existe, pero es ilegal, uhum, ¿no? uhum. Yo no puedo hospedar un clandestino, Claro. lo hago. Yo lo he hecho muchas veces, Uhum, eh, pero es algo ilegal, no se podría hacer, pero si miramos a cómo eran las leyes
arcaicas en la Biblia, ¿no? De Abraham mismo, o en la Odisea griega, en todas las culturas, en Perú también hay, en los incas tenían la hospitalidad, como en cada cultura hay el tema del extranjero que viene y cómo lo transforma en amigo. Y entonces, y cada cultura es un acto obligatorio, lo de abrir la puerta, matar al cerdo, organizar la fiesta, el banquete, no pedir al huésped de dónde viene o su nombre. Si primero uno se presenta y dice dónde está, y le das una posibilidad de lavarse, de dormir, de relajarse, y después es así que empieza la odisea, ¿no? Entonces creo que en el mundo de hoy remembrar la importancia de esta palabra, acordarla, es algo fundamental, político, claramente político, no solo estético, sobre todo político, porque ahí has conocido a Bolsonaro, Sí. nosotros estamos con la Meloni, hay Trump, hay Musk, hay Putin, es un mundo que está cerrándose y está, además, pensando también que son cristianos, ¿no? Que son, y se tiene que recordar un poco cuáles son las bases de nuestra cultura, de la relación con el otro. Y sí, decir esto es muy político. Hoy día te pueden arrestar para un acto de hospitalidad. Pero yo creo que se tiene que seguir a construir espacios hospitales en la ciudad. Estoy haciendo esto con mis estudiantes en este momento. Estoy trabajando con los sin techo, ¿no? Son con los moradores de rua, como lo llaman ahí. Sim, mas sim, morador. Aqui tem um termo técnico que é o pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas, né, as pessoas que não têm onde morar ou que acabam morando na rua por algum motivo ou tempo. Que não tem nada, não é só que não tem techo, não tem nada. Y hoy día también en Roma estamos viviendo el Jubileo. Jubileo es la fiesta de los cristianos. Cada 25 años hay el Jubileo. No sé cómo se llama ahí, ¿no? Aqui também. Tá, tem muitas igrejas com placas Jubileu. Exatamente. Para el Jubileo en Roma han hecho una zona roja, zona vermella, donde no se puede entrar, donde no se puede dormir por la calle, y todo el centro lo están limpiando, han cortado árboles, todo para un panóptico total, el espacio público, y hay 26.000 personas durmiendo en la rua, y hace un año atrás tú en Roma podías ver todo esto en el centro, y hoy no, porque los han echado, alejado a la periferia, sin resolver el problema. Solo es que los turistas no tienen que verlo, ¿no? Como en París, en las Olimpiadas. Pero en este caso, la cosa horrible es que los turistas son peregrinos cristianos, ¿no? Claro. Les está quitando los pobres a los cristianos porque ellos no tienen que verlo. Muy problemática. Sim. Situação. Contraditório. Sim. E então, conta um pouco disso, dessa experiência com os teus alunos, porque acho que talvez seja interessante. O circo, né, o Porto Fluviale, acho que são experiências interessantes que em algum momento se aproximam aqui em São Paulo. Tem alguns trabalhos algumas ocupações acabam fazendo exercícios um pouco semelhantes, né? Então acho que
se você contar um pouco sobre isso, tenho certeza que muita gente vai reconhecer muitas práticas aqui de São Paulo também. Sí, sí, esa es la última parte del libro que tengo más sobre los últimos años de trabajo con los estudiantes, con el profesor Finucci también, con el cual tengo curso. Inventamos una cosa que se llama Laboratorio Circo, que Circo es un acrónimo de casa oddio, irrinunciabile para la ricreazione civica e la hospitalidad. No sé si se entiende. Sí. Es un sistema es un proyecto, un imaginario para Roma, pero para todas las ciudades del mundo, porque todas las ciudades tienen el mismo problema de predios abandonados y personas que necesitan espacio. Normalmente hasta hoy se hicieron vivienda social, es decir, imaginar que son familias que quieren quedarse para siempre y se hacen... pero nadie piensa también una política habitacional, decimos, para las personas que no quieren sentarse, no quieren ser residentes, sino pasar en Roma para 3 días, 3 semanas, 3 meses, un año, ¿no? No necesitan la casa para siempre. Entonces estas personas normalmente o alquilan o si no tienen dinero van a dormir bajo los puentes, en tendas, carpas o entran en el circuito de Lloyd para moradía. Nosotros frecuentando a las ocupaciones comprendimos que son ejemplos que se tienen que ayudar, que se tienen que seguir, que hacer otro también institucionales. Es decir, en la ocupación viven gente de muchos diferentes países, idiomas, religiones, y se han construido sus propios condominios interculturales que están afuera del sistema, contra el sistema capitalista, tienen sus reglas, asambleas, es completamente autogestionado este sistema. Es una posibilidad verdadera para mucha gente de poder sobrevivir sin techo, seguir a trabajar, seguir a tener una dignidad de ser humano. Y entonces nuestro proyecto es de una propuesta para transformar muchos edificios que mapeamos como 220 y más edificios abandonados en Roma que se pueden reutilizar para reconstruir la ciudad a partir de la hospitalidad. La idea es que no sean guetos, ¿no? Que no son donde poner todos los pobres, los hombres o los migrantes, sino lugar que se pueden habitar en diferentes personas. Los estudiantes, muchos estudiantes en Roma, 60.000 estudiantes pagan más de 500 euros cada mes para alquilar una cama en el mercado privado y serían muy contentos de poder ¿cómo se dice? Vivir con otras personas. Como también se pueden poner los turistas que quizás pueden pagar un poco más, así de reorganizar, bilanciar, ¿no? De manera económica el sistema. El profesor Finucci estudia todo esto de parte económica conmigo. Y estamos haciendo esta propuesta porque sería... También hay un turismo que quizás está interesado en tocar la verdadera Roma, no estar en la plástica, en la boya de los turistas, sino despertarse una mañana, tomarse un café con un africano o una africana
que le cuenta de dónde viene, cuál es su vida, qué quiere hacer en el futuro, sobre todo, porque siempre pedir dónde vienes, pero quizás más importante pedir dónde vas, ¿no? Que Claro. estás acá para qué, cuál es tu desiderio de vida, ¿no? Ajá. Y, entonces, un poco la idea, el circo también, la imagen es de una arquitectura que es contra la arquitectura sedentaria, ¿no? Es una arquitectura que se mueve, una arquitectura textil. Simbólicamente es como una arquitectura que dice yo soy diferente, pero me Uhum, muestro en uhum. tanto que diferente, ¿no? No quiero, no es yo soy diferente, entonces me voy a esconder en la periferia porque si tú me encuentras me vas a matar. Sim. No, yo estoy acá. Uhum. Tengo mi cultura que es diferente, soy quizás también conflictivo, y pero es también un espacio donde los nómadas van a hospedar ellos mismos a los sedentarios de la ciudad para mostrarle lo que son capaces de hacer, ¿no? La mujer canone, el nano y todos los personajes del circo que son diferentes, pero saben producir todos juntos un espectáculo cultural que muestra Uhum. a lo sedentario una otra posibilidad de vivir en este planeta. Uhum. Más o menos es lo en el cual estamos trabajando. Y después Porto Fluviale es una oportunidad que la Municipalidad de Roma nos dio para experimentar y ahora lo estamos construyendo era una ocupación de 54 familias que en este momento han salido del predio para A hacer reforma. los trabajos y Aham. en diciembre se va a terminar y van a volver. Eles voltam, sim. Então, é uma, é Y uma, é uma ação institucional. sí, É a o próprio Estado que está organizando. Né? Mas sí, interessante. no, no, bueno, solo decir que es importante que van a ser viviendas sociales, no es que le damos la casa a estas familias, es Uhum, como el acto de ocupar ha producido vivienda social en el centro, eso es uhum, importante. uhum. E é engraçado, tudo começou com o caminhar. ¿Cómo? Tudo começou com o caminhar. Sí, sí, sí. Sim, é Pero interessante. siempre estamos en la línea nómada, ¿no? Sim. Dessa que eu acho que acho que é a grande potência, né, do, do livro mesmo, né? Essa busca desses espaços alternativos. Eu acho que acho que é muito bonito isso, ter essa compreensão das alternativas, né? Dentro do cristianismo, dentro dos governos, dentro do capitalismo, dentro das ideias, das leis e das regras, né? E todos esses processos civilizatórios, como a gente encontra esses espaços alternativos para isso, né? Para trocar, para ter essas experiências mais francas. Acho que isso é muito, não sei, é muito bonito. Eu não compreendo por qué, porque en Brasil todo eso tiene mucho éxito, más Sim. que en otros países. Uhum. Los brasileños me están leyendo mucho y cuando voy en Brasil me piden de firmar, ¿no? Los libros. Es como si ser acá en Popstar. mi país no, eso no pasa. Nemo profeta en patria, ¿no? Sim. Pero quizá porque los brasileños este tema lo toca tanto, quizá tú tienes una respuesta. Acho que não só os brasileiros, eu imagino muito da América Latina, né? Essas trocas que a gente faz lá no Cê Deu Passo, a gente, quando encontra esses
outros latino-americanos que também estão falando sobre essa questão. E tem um parênteses também bastante importante. A boa parte das pessoas que são tocadas por esse assunto são mulheres, né? A Liga de Caminhantes, boa parte são mulheres. Nas caminhadas que a gente convida e organiza, algumas experiências, explorações, boa parte também são mulheres. Então tem um grande interesse, que eu acho que vai disso, desse lugar de encontrar uma alternativa. Talvez no Brasil e na América Latina a gente ainda esteja nessa sombra, né? Nessa sombra dessa racionalidade tecnológica da vida e do trabalho. Então acho que a experiência alternativa, né? De outra forma, é isso, não somos americanos, não somos europeus, somos o quê? Né? Encontrar esse lugar, né? De talvez essa experiência, esse ato político do caminhar e do parar e do hospedar-se acaba fazendo bastante sentido, justamente por conta desse espaço alternativo, né? De uma outra forma de encarar o mundo mesmo, né? Então, talvez a gente esteja se encontrando com essas coisas, com esses temas, né? Encontrando como sociedade, como modo de organização das nossas questões. Então, talvez quando a gente veja esse grande interesse, né? Toda palestra, toda participação tua em algum evento aqui no Brasil é isso. Precisa ser um espaço grande, porque vai um monte de gente e quer o autógrafo, e os livros todos esgotam. Então acho que tem esse convite que você faz para você, e acho que todos as pessoas que estão especulando, né, sobre o caminhar, sobre essa outra forma de experiência, faça tanto sentido. Isso, não sei. Acho que é o que eu tento ter. Não é uma resposta, né, mas acho que eu tento ter uma... Sim. Bom, não sei, quizá se tem outra pergunta, ou quizás vamos a dizer que se vão a comprar o livro, porque o livro está feliz. A gente pode fazer, bom, gente, comprem o livro, ele vai esgotar rápido. Mas acho que é isso, assim, acho que a gente podia fazer eu trouxe aqui alguns livros, né, algumas... É isso, para poder criar um pouco, acho que é importante isso, né, entender que essa experiência do caminhar e esse olhar para o caminhar, e não só, acho que a gente acaba usando o termo caminhar sempre, né? Mas essa forma de estar no mundo a partir dessas outras alternativas, né? Esse corpo presente, né? Tem muitos autores, e não sei se eu trouxe, que faz sentido a gente apresentar, mas, né? Eu vou me brigar com a câmera aqui de novo, mas, né? Esse é um livro bastante interessante, que é a arte perdida do caminhar, né? É um escritor inglês. Não conosco esse. Né? O Nichols, bastante interessante. No final, também faz esse exercício bastante próximo de compilar, né, na história da humanidade, formas de entender a teoria e a prática desse caminhar, né? Esse não tem em português ainda, né? Mas o Labucci, um outro italiano, né? Caminhar uma Revolução, saiu há pouco tempo também, bastante interessante quem quiser se debruçar. Um pouco mais dentro da filosofia, né? Deixa eu ver qual outro que a gente tem aqui.
outros 2 que saíram em português há pouco tempo, né? Que pode ser um caminho interessante. Rebecca Solnit é uma jornalista, ativista americana, que escreveu A História do Caminhar, né? Bastante também isso, entrando na história, né, de caminhantes dentro da nossa história ocidental. O Merlin Coverley eu conheci ele buscando também sobre a psicogeografia, sobre situacionistas, né? Ele tem um livro bastante importante sobre os situacionistas, que chegou aqui pra gente no Brasil. Ele tem esse A Arte de Caminhar também. Merlin Coverley, né? Nesse livro ele vai buscar muito a ideia do escritor, né? Todos os escritores que têm uma relação com o caminhar. Então ele vai fazer dentro da literatura escritores caminhantes, né? Um outro livro bastante curioso, interessante, chama The Night Walking, que é do Matthew Beaumont, é um inglês também, que vai buscar na literatura também, nos personagens da literatura, esses vagabundos que caminham durante a madrugada, durante a noite, que vão... que acho que é isso, a noite, né? Me veio aqui, tem um cineasta, um estudante de cinema, agora talvez, olha, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, mas tem um rapaz, gente, odeio a gente não lembrar o nome das pessoas, mas tem um vídeo na internet, tem um mini documentário na internet, no YouTube, busquem aí, que chama Nunca é Noite no Mapa. Justamente e vai fazer uma provocação dessas cartografias que só mostram as questões institucionais, as coisas do dia, né? O dia como esse lugar importante. Então, acho interessante pensar a noite, né? Como esse lugar também alternativo, né? Com esse lugar de meio indefinido, meio ambíguo, meio ambivalente, né? Que está muito ligado com esses temas do caminhar, né? Então, acho que pode ser aí umas pistas interessantes para quem tá... para os novatos, para os corpos frescos que caminham, e também para os que já caminham há muito tempo. É sempre interessante, né? Visitar e revisitar essas outras experiências, porque a gente sempre fala, né? Caminhar, a gente desliga tudo e sai, vamos caminhar, né? Mas às vezes quando a gente para e tropeça, a gente tropeça em algumas coisas interessantes para Se aprende muito. Né? Se aprende, né? Então, acho que eu adoro isso. O tropeço é o erro, né? Faz você aprender bastante. Va bene. Acho que é isso. Bom, Francesco, obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa. Acho que foi muito interessante. Obrigado a ti, Ricardo, y a todos los que nos están escuchando, a la editora Olhar também, Sim. sobre todo, que nos está hospedando. Que hospedando, exatamente. Então, acho que são vários fios soltos, né, que a gente deixa. Assim, a gente, como você mesmo falou, a gente poderia ficar conversando o dia inteiro sobre as experiências pedagógicas, sobre os alunos, sobre outras leituras. Acho que a gente ficaria muito tempo aqui, mas são esses fios soltos que a gente deixa, né? São esses rastros que você comentou. Acho que é muito, muito importante isso, né? Os rastros caminhantes também. Então, acho que eles estão aí. Obrigado, Francesco. Obrigado, Olhares. Acho que nos vemos por aí. Obrigado por estar acompanhando a gente e sigam Olhares, sigam Por Onde o Homem Anda, sigam Francesco Careri nas redes e a gente vai caminhando por aí, a gente se encontra. Tchau, um abraço. Tchau, Francesco. Tchau. Um abraço grande. Todos, Ricardo. Até. Tchau. Adeus.